diárias, ou sei lá, estavam com a doença em si, em função de ele tenha tratado, tenha curado e tenha... Entende? Talvez o foco maior das entidades fosse contra ele e não contra as pessoas. Porque nós temos que saber de uma coisa: médium não é santo. Ele vai ter as vontades dele, ele vai ter os desejos dele, né? As questões morais, vai ter. Em um momento ou outro, vai ter o checkmate, né? E aí onde acontece? Eu acredito que esse irmão começou a caminhada, como qualquer um de nós começa, com vontade, com desejo, né? De fazer o bem, proporcionar o que trouxe, mas pelo meio do caminho alguma coisa aconteceu, foi trocada de carruagem, nem sentiu e seguiu o caminho. Só trocou a carruagem, trocou o condutor, nem sentiu. Talvez por as próprias questões internas dele, não sabemos. Mas o que é interessante para nós saber é que os irmãos não é porque estão ligados ao mal que eles não vão saber fazer. Pelo contrário, eles sabem muito. O que eles não têm é sabedoria. Sabedoria que tem espírito evoluído. Eles têm conhecimento, porque são médicos, cientistas, veterinários. E aí, como qualquer um de nós, gente, só não estão com o corpo. Professores, e aí segue. Esses que trabalharam em grandes universidades desse mundo, imagina o conhecimento dessa gente. Viveram uma existência inteira estudando e ensinando, chegou lá. Não alcançou ou não achou o mérito por A ou por B. O que aconteceu? Ficou lá. São profissões como as nossas, qualquer um. Respondi, amigo? Que bom, que bom. Um louvor. Pô, tu viu só? Pá, que coisa, desculpa. Coisa séria. Não, hoje... É isso aí, vai fazendo. Não. Vai fazendo o que a gente... Deixa que depois eu... Porque aquilo que eu não souber, a gente chama os universitários. Os desocupados do além-túmulo espreitam astutamente qualquer brecha vulnerável que se faça no caráter do médium. Aqui, ó. No final das contas, a criatura errou, seja qual médico caiu. Mas é que tinha questões para resolver ainda. E não conseguiu vencê-las. E isso é um grande problema. Né? Do médium em perturbação, no seu trato com a família, amiga ou o ambiente de trabalho, para assim interferirem durante a queda na frequência vibratória espiritual e lograrem a mistificação que depois desanima, decepciona ou enfraquece a confiança. A mistificação ainda significa determinada cota de sacrifício na prática mediúnica. Assim como acontece em certas profissões humanas, seja a engenharia ou a advocacia, a medicina, em que seus profissionais, com o decorrer do tempo, vão eliminando gradativamente os equívocos dos primeiros dias até se firmarem definitivamente na sua tarefa profissional. Ramatiz é bárbaro. Ele vai direto no ponto. Né? Ele fala o que é. Está aqui, ó. Médicos, engenheiros, advogados, terapeutas holísticos. E aí vai, meu Deus do céu. Gente, é assim que é. Infelizmente é assim que é. Eu acho que essa questão da mistificação, ele é muito mais presente nos médiuns da Umbanda, os umbandistas, do que do lado... Né? Eu acredito, Paulo, eu acredito que onde haja incorporação pode ocorrer isso aí. Mas o que eu observo, a maior incidência é do outro lado. Não que quiser esse lado. Não, é que no espiritismo, por exemplo, na reunião de desobsessão, dificilmente espírito bom vai ter espaço muito para falar na desobsessão. Se trata muito com o espírito de baixa vibração, justamente para encaminhar, então se torna menos
estatisticamente, digamos, menos provável que haja mistificação dentro de uma desobsessão. Eu não diria até aí, eu diria já no trabalho em geral. É que, claro, não, digo, na incorporação, estou dizendo, né? Na reunião de desobsessão. Já na Umbanda, como tem mais entidades, pretos velhos, caboclos e tal, aí, como tu disse, tornaria mais fácil estatisticamente. Porque na época que Kardec fez a preocupação de Kardec no livro dos médios com mistificação, que foram dezenas de páginas só para isso, é porque naquela época se tinha muita mensagem de psicografia, de espírito mentor, e hoje não se tem tanto, mas nessa época tinha, então era uma extrema preocupação de Kardec com a lisura, né, e a mensagem, a veracidade de quem é que está falando. Então, o livro dos médiuns é recheado de animismo, de mistificação, aliás, recheado no que eu quero dizer de preocupação de Kardec, de estudo de Kardec sobre o assunto, né, por tamanho, a quantidade de mensagem que tinha na época. Porque vocês imaginam, naquela época, todo mundo recebendo mensagem, porque aí abriu, né, claro. E todo mundo começou a incorporar. E começou a aparecer em tudo quanto era canto de corporação. Então eu acredito que na época eu pegava uma psicografia, a primeira coisa que tentavam fazer era ver se será que tem sentido, se não tem, então era uma preocupação muito. Hoje em dia na nossa reunião, por exemplo, se nós formos pegar a nossa aqui, que não tem comunicação, raramente de espírito superior, já se tem menos preocupação, né? Se teria preocupação com a mistificação, não do tipo de espírito, mas com a mistificação do médium se está ou não incorporado. Porque são dois tipos de mistificação. Exatamente. Fala do médium e do espírito. Exato. Tem a mistificação do espírito que tenta enganar, e tem a mistificação do médium que tenta enganar, porque não tem entidade nenhuma. Então são dois tipos. Né? Mas aí nós só corremos o risco de ser um animismo descontrolado, né, do médium que está acontecendo ali. Né? De início, depois, assim, se a pessoa insistir naquilo, você torna. Um exemplo de mistificação que poderia acontecer, por exemplo, numa reunião de obsessão, tu vai pegar o nosso grupo que são 9 médiuns de incorporação, e digamos que tivesse um que toda reunião só dá uma passagem para espírito de luz e rouba, por exemplo, 5, 10 minutos falando. Toda reunião esse mesmo médium. Então tu já vê que aí tu tem alguma coisa errada. Você está numa reunião de desobsessão. Isso aí. Que é para ajudar os espíritos. E toda a reunião se ocupa 10%, 15% do tempo para falar nada com nada, aí seria um exemplo que a gente poderia dar, né? De mistificação dentro de uma reunião de desobsessão. Certo? E para nós concluir, o que o nosso amigo Allan Kardec, ao analisar mais detidamente o assunto, esclarece a respeito que o Kardec nos fala. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõe suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acharem em guarda. Entre os meios que esses espíritos empregam, deve colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim de tentar a cobiça. Talvez aí seja a palavra-chave, né? Desejo, cobiça. Entenderam isso aí? Então o Kardec nos deixa bem claro. Alguns até tentam por brincadeira, né? Mas outros já são têm mais intenção, né, de fazer algo além. E aí é onde compromete o médium. E eu fico pensando também naquela época, devia ser muito mais difícil do que hoje, né? Por exemplo, naquela época que eu pego uma psicografia que diz que existe vida em Marte, as pessoas deviam perguntar 500 vezes se era mistificação ou não. E hoje tu vai, tem vida em Marte, bom, tu já vai ver 10 livros, 20 livros sobre o assunto. Então aí a gente já vai tipo, não deve ser mistificação, porque de fato corrobora com outros livros. E na época que não se tinha que se comparar, e Kardec estava começando do zero.
Então, olha somente que esse homem tinha que ter Que coragem, né? e a coragem de poder fazer todas essas coisas, né? Impressionante. Esses espíritos foram os guerreiros, né? Foram A maneira preparados. como ele tirava a prova, né? Ah. Uma das coisas que eu achei genial, assim, ele fazia a mesma pergunta para vários médiums em vários lugares diferentes, né? Exato. Os homens jovens. Ele tinha pessoas de confiança, né, que faziam esse tipo de pergunta. Tu vê, naquela época, pô, era só trem, quer dizer, Tudo à mão, e carta, então, Meu Deus. meu Deus, para tu juntar material, mandar lá para... Foi realmente um plantado bem ali, ó, com o suor do Kardec, né, e dos trabalhadores que estavam com ele. Bem científico. Deve, além disso, considerar-se suspeitas logo às primeiras vistas as predições com época determinada, assim como as indicações precisas relativas a interesses materiais. É aquilo, né? Não quer dizer também que não vai ter alcance, que não vai saber da vida das pessoas, não vai saber acondicionar determinada situação. Vai saber, eles podem saber. Eles estão do outro lado, né? Isso pode acontecer sim. Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de uma veracidade de suas palavras. Exatamente aquilo que o Matheus estava falando. Era muito Santo Agostinho, fulano de tal, né, que falava naquela época para ele. Era só o que eles recebiam, né? Não era o Joãozinho, né? Era João Batista, nem o João Batista nem falou no livro. Mas era desse patamar, né? Era gente grande. Então, a gente sabe que, enfim, de tudo que se afasta do objetivo moral das manifestações. Livros dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, item 303. Foi da onde saiu. Isso aí. Então, eu acho que ficou bem claro para todos nós, né, a questão do mistificação e do animismo. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Quando ele estiver falando, eu vou fazer um monte de pergunta para ele. Não faço, porque tu gosta. Não faço, né? Então tá. Bom, gente, já está na nossa hora, né? Era até 45 que a gente fica. Bom, então a gente já está terminando o nosso estudo de hoje, tá? Quero dizer para vocês que vocês ainda não se viram o livro de mim, porque ainda segunda-feira que vem nós teremos mais um trabalhinho para nós fazer, né? Mas depois o Matheus vai seguir a função a questão dos chakras, que nós vamos continuar, certo? Tudo bem? Deu? Deu. Então tá.